Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso momento. Mesmo sentado, como estamos, vamos ter uma palavra de oração, para que o Senhor dê graça para a gente nesses 5 encontros que nós teremos, sempre às segundas-feiras, se o Senhor quiser. Amém? E nessa oração nós vamos aproveitar e vamos colocar a vida do nosso presbítero, irmão Olentino, e de toda a sua família, né, que receberam agora há pouco a triste notícia da partida do seu pai, pastor Sebastião. E que possamos continuadamente orar por essa família, por tantas outras que estão passando pelo processo do luto. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para juntos conversarmos sobre coisas que dizem respeito ao reino de Deus, ao reino dos céus. Nós precisamos muito da sua graça para que haja crescimento nesse ambiente, nesse momento, em nome de Jesus. Mas nós queremos também pedir que o Senhor possa, nesse momento, visitar o coração da irmã Joana, da irmã Raquel, da irmã Anita e do irmão Olentino, e de toda a família, pai, amigos, ovelhas, do pastor Sebastião, que já descansa no Senhor. Apesar dele descansar no Senhor, a família está passando por um processo difícil. Conduza-os numa viagem tranquila. Nós sabemos que o Senhor pode fazer isso para a cidade de Teixeira. Guarda, Senhor, o coração deles nessa noite e que tudo o que for acontecer ali possa acontecer para a glória do Senhor e que o Senhor possa promover paz no coração dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós estamos aí então dando início à nossa disciplina, que não é homilética. Eu digo que não é homilética porque a disciplina de homilética é uma disciplina sistemática, densa, né? Aí a gente estuda a retórica, a oratória, sermão textual, tópico temático, enfim, expositivo. O nosso tempo não nos proporciona isso. A nossa ideia é a gente conversar um pouco sobre pregação expositiva. E eu digo um pouco porque é um assunto bem denso também, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser bater um papo e eu vou tentar ser o mais prático possível para compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Vou dar caminhos para vocês, vou dar norte, porque tem muito material bom para a gente pesquisar, tá, sobre a área da pregação expositiva. Inclusive, eu consegui um material fantástico, que é uma monografia do ponto de vista reformado da pregação expositiva, né? E é um conteúdo bastante rico, e a gente vai trabalhar no decorrer das nossas conversas um pouco daquilo que está no material, mas já de antemão o que você precisa fazer, o requisito para você nesse curso é fazer a leitura dessas 28 páginas. Pouquinha coisa, né? Mas faça uma leitura sistemática, com cuidado, marcando, observando, que se você compreender o que o autor pôs aqui, certamente você conseguirá romper essa questão da exposição bíblica, que, na verdade, a gente fala, ninguém aprende a pregar num curso, né, de teologia ou no ambiente de reflexão. A gente aprende a pregar pregando, não é verdade? Eu sou cientista social enquanto formação, ponto. Não me lembro mais de nada das ciências sociais, né? Porque a gente não pratica, a gente para a leitura, então vai ficando difícil. Me colocar na sala de aula, eu tenho que reciclar tudo novamente. Então, não apenas a pregação, mas a nossa vida funciona dessa forma.
Você pode até se especializar em algo, mas se você não colocar em prática, você não vai conseguir avançar, melhorar. E com relação à pregação, a gente não está falando necessariamente que a única forma de colocarmos em prática a pregação é no púlpito de uma igreja. É também, né? Mas você pode fazer isso e diversas outras formas, né? E é importante a gente compreender isso aí. Que a nossa proposta aqui, né, conversar com os irmãos sobre como você prepara um sermão aqui no altar e ministra aqui no altar. Não. Nossa proposta é a gente conversar sobre como a gente olha para um texto bíblico e consegue preparar um estudo com simetria, né? Com introdução e início, né? A progressão, eles chamam de meio, e uma conclusão. Tudo no que diz respeito à Bíblia ou a forma que nós estamos ensinando, ela tem que ser simétrica, a gente tem que ter um entendimento, tá bom? Então, a proposta é a gente conversar sobre um material que você vai poder preparar para ministrar na igreja, para ministrar num pequeno grupo, para discipular uma pessoa que você conhece e que está precisando ser edificada. Então, a nossa proposta é a gente trabalhar ou ir trabalhando dessa forma, ok? Hoje a nossa aula é um bate-papo. A gente não vai entrar no sermão expositivo propriamente dito. Como eu disse para vocês, a nossa aula não é de homilética, mas a gente vai, nessa primeira aula, falar um pouquinho, resumidamente, sobre a arte de pregar, né? E eu posso até ouvir de vocês um pouco também, que a gente sabe que a nossa aula é essa interação, esse bate-papo. Eu sei que muitos irmãos já tiveram experiência com a disciplina, né? Então é um tempo, inclusive, de você trazer coisa nova. No mercado, a gente tem N materiais e pessoas com ideias diferentes, e todas são relevantes, né? Então, quando a gente conversa sobre algo que é comum, especialmente do ponto de vista do conhecimento, isso acaba gerando mais, produzindo mais. Vocês sabem que eu não sei de tudo. Na verdade, eu nem sei se eu sei alguma coisa. Eu estou como filósofo. Eu descobri que eu não sei nada. Né? Eu sei que nada sei. Então, a ideia é que vocês contribuam comigo. Tá bom? Queria iniciar apresentando alguns materiais a vocês, tá? O primeiro material é um material que a gente vai trabalhar aqui. É um livro do pastor Nelson Salviano, pastor presbiteriano renovado de Belo Horizonte. Mais de 12 anos atrás, quando eu estudei disciplina, eu estudei esse material. Já ministrei em outras oportunidades, em algumas escolas. Eu sempre uso o material do Nelson Salviano porque ele é muito simples e prático. Se você quiser aprender sobre homilética, pode comprar esse livro. Tranquilo, ele é muito prático mesmo. Então, como a gente está pensando no ensino prático, eu sempre uso ele, mas eu não pedi a leitura dele para vocês, porque é um livro que normalmente o pastor Nelson vende, né? Tem uma gráfica, é claro, em São Paulo, a gente pode pedir, mas eu não sei como é que está o processo, porque já tem bastante tempo. Eu não tenho autorização para fazer a xerox dele, então eu não passei para vocês. Mas se alguém interessar, eu posso até ver a possibilidade de a gente conseguir ele. Então eu vou usar, especialmente na aula de hoje, algumas observações, algumas leituras do texto dele, que eu penso que são boas para essa reflexão. Tá? Esse é um. Quero apresentar também 2 livros para vocês que tratam do caráter, né, do coração do pregador. Porque a nossa ideia aqui não é apenas a gente mostrar para vocês como você prepara um sermão. A gente sabe muito bem por aí que tem muita gente pregando aquilo que não vive. Tem muita gente falando de um Deus que não conhece, né? E a pregação efetiva é aquela em que Deus está junto com o pregador fala e o Espírito Santo vai fazendo a obra. Então, se o cara está distante do Senhor, se o coração dele não está vinculado com Deus, ele vai fazer até uma boa exposição, do ponto de vista técnico, mas essa exposição não vai edificar em nada na vida da pessoa. Todas as vezes que eu falo de exposição, você não remete apenas para o ambiente do púlpito, lembra do ambiente de estudo, tá bom? O primeiro deles é um clássico, né?
que é Piedade e Paixão. Já deve ter. Essa edição aqui minha é nova, né? Mas eu tinha um bem mais antigo. Deixa eu ver que edição que é essa aqui dele. Não sei que edição que é essa aqui, não. Depois eu vou ver com mais calma, tá? Mas é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. A vida do ministro e a vida do seu ministério. O pastor Johnny Henrique, que foi meu professor de sermão expositivo no seminário, ele falava para a gente que esse livro é um livro que todo pregador deve ler no início de cada ano, né? Todo ano, então, a gente tem que ler, porque ele fala sobre caráter, ele fala sobre o coração, sobre vida de oração, sobre devocional. Não é um livro que ensina sobre isso, é um livro que fala da necessidade do obreiro, né, do ministro, do pregador, estar mais perto de Jesus. Porque pregação sem piedade, sem paixão, evoca apenas o expositor, tira Deus do centro. E a proposta do expositor que não é piedoso e nem tem paixão naquele por quem ele está ministrando ou sobre quem está ministrando, as ministrações dessa pessoa não têm efeito nenhum, senão gerar idólatras. Então, é um livro muito maravilhoso. Esse aqui você encontra na Amazon, na Livraria Cristã. Piedade e Paixão. Vocês podem dar uma olhada nesses livros daqui a pouquinho. O outro, na mesma linha, é o livro do pastor Sérgio. Quem comprou esse livro aqui? Eu não lembro se eu pedi dele num dos cursos. A responsabilidade do pregador e o papel do Espírito Santo na pregação. Eu acho que eu pedi uns 10 desse aqui. Não foi, não? Eu pedi foi de outro? Tá. Então, esse vai na mesma linha do pastor Hernandes. Fala de devoção, de Cristo estar no centro, de conduta moral, preparo intelectual, mas, acima de tudo, de preparo espiritual. O pastor Sérgio foi meu professor em Anápolis. Esse aqui a gente consegue tranquilo. Se eu não me engano, eu paguei R$20 nesse daqui. Tá? Outro livro que a gente vai trabalhar, mas eu quero indicar para vocês, aí você fica ligado, tá? No que eu vou fazer agora. É o livro do John MacArthur, Como Estudar a Bíblia. Não é um livro sistematicamente de hermenêutica, como a gente estudou aqui. É um básico, mas é um básico do MacArthur, né? Então, MacArthur hoje é um dos tops da interpretação bíblica. Na verdade, ele é um dos mestres em evidência, né? Na academia, na escola, e todo o material que vem dele é interessante. Então, esse aqui é um livro porque a gente vai falar sobre sermão expositivo. A gente não vai falar necessariamente sobre a hermenêutica, você fazer exegese do texto, porque é outra disciplina. Mas aqui te dá uma luz nesse sentido. Perguntas certas que você pode fazer para o texto, né? Como que você pensa num texto para ministrar. Enfim, eu tenho esse livro que a gente vai estudar. E, na verdade, eu comprei um conjunto de livros e veio esse que eu já tinha. Esse é o meu, que é o mais antigo. Então, esse está disponível. Só esse, se alguém quiser, fala comigo que depois eu passo ele para você. Tá? Qual o preço do custo. E o último livro, que a gente vai fazer algumas observações, é um sermonário do pastor Hernandes Dias Lopes. Mensagens selecionadas. Eu, particularmente, tenho dificuldade de pregar a mensagem que outra pessoa prepara. Eu tenho dificuldade até de pregar de novo as minhas mensagens, porque se eu não fazer as observações, depois eu não consigo falar sobre aquilo, né? Mas não há problema nenhum nisso. Todas as pessoas que expõem, né, ou que colocam no mercado os seus sermões, eles fazem isso na intenção de que a pessoa que compre use para falar. Então, nós temos muitos sermões sobre muitos temas aqui. Por que a gente vai trabalhar ele? Porque são todos sermões expositivos. Então, eu vou pegar alguns dos meus sermões para a gente trabalhar, e eu vou pegar alguns dos sermões do Hernandes para a gente trabalhar apenas as estruturas, para você ver como você consegue fazer uma fala
de 40 a 50 minutos de um bloco, né? Que essa é a intenção da nossa conversa sobre o sermão expositivo. Você vai pregar, prepare um bloco de texto e fique naquele bloco do início ao fim da sua exposição. Existe o sermão tópico temático, o textual e outros sermões, o biográfico, né? Mas a gente acha interessante o sermão expositivo porque a gente consegue ser mais fiel àquilo que o texto está falando, tá? E aí, por fim, então, a gente tem esse material, né, que eu encontrei, esse tesouro que eu encontrei, que é essa tese sobre o sermão expositivo, com uma bibliografia maravilhosa e com referências interessantíssimas. O único problema é que a letra não ficou grande, né? Porque eu baixei já em PDF, tá? Essa aqui eu já quero passar para vocês. Vocês não precisam olhar ela agora, mas em casa, durante a semana, você vai dar uma observada, ler, marca, e a gente vai conversando sobre ela. 28 páginas. Você pode ler ela uma vez por semana, toda. Felipe, distribui para mim, por favor. Onde houver um casal, aí você dá uma só. Esse material tem um custo de R$7, tá? Essa cópia com a encadernação. Vamos lá. Eu fiz uns apontamentos para a gente discutir. Quando eu ia montar o slide, eu tive que sair para assistir, né, a família que estava passando por esse processo do luto hoje, então não consegui terminar de montar o slide. Então a gente vai conversar um pouquinho daquilo que a gente está pontuando aí, tá? Vamos falar sobre o que o pastor Nelson Salviano traz para nós de informação sobre a importância da pregação de modo geral, tá? E é claro que ele não está falando, nesse primeiro momento, especialmente da pregação expositiva, mas da pregação de modo geral. Tem uma fala do Dr. Shedd, na página 11 desse livro, a nível de reflexão, que é importante, tá? Então, ele diz o seguinte: sentar numa igreja em frente de um habilidoso pregador é um privilégio que eu não desprezo. Um pastor que tem importantes verdades para transmitir e talentosamente as comunica com singeleza e poder, não deixará de ser muito solicitado. Quem sobe ao púlpito hoje tem um enorme desafio pela sua frente. E a questão é: como posso comunicar a mensagem bíblica de forma persuasiva ou convincente, né? Qual é a maneira mais eficaz de suscitar interesse no auditório pela palavra e conseguir motivar os ouvintes a colocá-la em prática, ok? Nessa frase do Shedd tem duas coisas importantes que chama a nossa atenção. Primeiro, qual é a maneira mais eficaz de suscitar ou de despertar interesse no auditório pela palavra? Essa é a primeira coisa, certo? Nós estamos aqui enquanto ministro e a nossa missão principal é pregar o Evangelho. Nós não temos
na experiência das pregações de Jesus, de Paulo, de Pedro, o momento do louvor, o momento da dança e nem o momento da oferta. Nós temos pregação. E o que é interessante é que na experiência, por exemplo, de Pedro, na sua primeira e segunda pregação, as pessoas estão atônitas, atentas ao que ele está pregando, certo? A mesma coisa para Paulo. Jesus sobe no monte para ensinar. E as pessoas estão fazendo o quê? Estão atentas àquilo, certo? É a realidade dos nossos dias. Sim ou não? E aí, eu sou ministro de louvor. Eu acho legal dança. Eu estou pensando no desafio da pregação posto por Dr. Russell Shedd, uma das grandes referências, pelo menos do século passado, nas Américas, que traz para nós uma problemática de verdade, porque às vezes nós conseguimos prender a atenção das pessoas para o louvor, para qualquer tipo de atividade, mas quando começa a pregação, aí dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, a gente vai atender o telefone, a gente vai lá fora, a gente fica aqui dentro, mas com a cabeça no outro lugar, né? Então, ele mostra para nós que um grande desafio para o pregador hoje, agora que eu estou parafraseando, né, esse argumento do Dr. Shedd, é conseguir trazer para quem nos ouve uma palavra que lhe desperte o interesse. E nessa reflexão, nós não estamos colocando a culpa no auditório, entende? Mas em quem está falando. Existem, apesar de ser uma realidade nos nossos dias, no nosso contexto, homens e mulheres que conseguem despertar o interesse do auditório para a palavra. Inclusive, eles se tornam a parte mais interessante de uma programação. É como se alguém convida o ministério de louvor famoso para vir ministrar. Se você chama hoje aqui um Neil Barreto, né? um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, certo? As pessoas vão vir para ouvi-los. Aí a questão é como que esses homens conseguem despertar o interesse no auditório para a palavra. Essa reflexão mostra para nós, primeiro, que é possível, sim, nós chamarmos a atenção do auditório para aquilo que nós queremos ensinar. E esse é o primeiro ponto. E segundo, se o pessoal que está nos ouvindo não tem interesse de ouvir a palavra que nós pregamos, não é simplesmente um problema deles. Isso tem a ver com o que nós estamos pregando ou com o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos fazendo na hora da exposição, certo? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele coloca aqui, então, o primeiro desafio é despertar o interesse no auditório pela palavra, e o segundo desafio, eu acho que está vinculado com esse, é motivar os ouvintes a colocarem aquela palavra em prática, certo? Se a gente compartilha uma verdade, um ensinamento, o desafio é fazer com que aquela pessoa coloque aquilo em prática. Então, isso aqui fala para nós que a pregação, ela não tem apenas promessas de renovo, de cura, de libertação, porque como alguém coloca em prática essas coisas, né? Compreende? A pregação, e toda ela tem ensino, tem confronto, tem desafios, joga responsabilidade sobre os nossos ouvintes. E aí, na medida que vamos falando, e dependendo do que estamos falando, isso acaba gerando essas coisas no coração de quem nos ouve e leva a ele à mudança de vida.
Não há expectativa de conquista, de ser ou de ter, mas de ser transformado pela palavra. Então, essa observação do chat na apresentação do livro do Dr. Nelson Salviano é bacana e é digna da nossa reflexão também, ok? Quando você for ensinar, quando você for pregar, você tem que pensar nisso, né? Há uma responsabilidade sobre nós de despertar o interesse. As pessoas que te ouvem, inclusive, vão falar, ó, tem uma pessoa que eu conheço que tem uma sabedoria, claro que não é sua, é de Deus, né? Mas ensina de fato, de verdade, a Bíblia. E, irmãos, nos nossos dias as pessoas estão sedentas disso. Haja vista que essas pessoas que eu citei, essas pequenas referências, elas arrastam uma multidão de gente para o ensino sistemático das Escrituras. Um ambiente que, se a pessoa não estiver acostumada, ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Né? Porque dá indigestão, né? O cara começa a trabalhar o grego, o hebraico, e o contexto histórico, mas não sei o quê. E o cara fala, quando é que vai falar que a vitória é minha aqui, nesse ambiente? Mas, mesmo assim, tem gente atrás disso. E cada dia que passa, isso está aumentando, né? E Jesus não fazia outra coisa. Quando ele sentava para ensinar, ele ensinava. Ele falava sobre o reino de Deus. No caminho ele curava um cego, ressuscitava um morto, mas era sempre no caminho. Mas quando ele subia no barquinho, ele ensinava. Quando ele subia no monte, ele ensinava. E eram ensinos longos, né? No ambiente veterotestamentário, é interessante você ver Esdras, o sacerdote, reunindo o povo, né? Milhares de pessoas. E o texto fala, né, Neemias, capítulo 8, né, um ambiente da grande reforma espiritual de Israel, depois de serem libertos do cativeiro, que você não ouvia ninguém se manifestar, nem um pio, enquanto a lei era ensinada, todos atentos, né, todos focados naquilo que estava sendo ensinado. A palavra ministrada por Esdras, o sacerdote, despertava interesse naquelas pessoas. No ambiente das missões transculturais, tem um filme de Novas Tribos, Etal, um filme bem antigo, que mostra o processo de evangelização numa tribo que começou no Gênesis. E todo horário marcado, eles expunham sistematicamente as Escrituras. E as pessoas se comprometeram com o horário e com o ambiente, porque a Escritura estava sendo ensinada. Quando eles chegam no Evangelho e falam sobre o que Cristo fez na cruz, a prova de que eles estavam tão atentos àquilo que estava sendo ensinado é que há um ambiente de conversão em massa e de quebrantamento, porque eles compreenderam o Evangelho a partir de Gênesis, a partir da história. Entende? Então, despertar o interesse e conseguir motivar os ouvintes a colocar em prática. O Chad ainda fala na sua apresentação o seguinte: sendo a Bíblia a palavra eterna de Deus, é de suma importância que seus ensinamentos sejam recebidos com prazer e expectativa ou avidez. Cabe a todos os que têm o alto privilégio de transmiti-los, fazê-lo com eficiência. Pregue a palavra. É por isso que a homilética é conhecida também como a arte de pregar, né? A gente tem que conversar bastante sobre isso, observar bastante, estudar bastante sobre isso, tá? É um ponto que o Dr. Chad coloca para a nossa observação, tá bom? E eu já quero deixar esses pontos para a sua reflexão. Ainda na apresentação, tem um outro pastor, Dr. Chad, o senhor levou, mas tem um pastor que é referência na nossa nação, que é o pastor Márcio Valadão. A Lagoinha pode ser um movimento, né, de adoração e tal, mas o pastor Márcio não abre mão da exposição bíblica, né? De vez em quando, eu ouço o pastor Márcio, até mesmo por causa da experiência de vida que ele tem. E ele foi um dos que prefaciaram o livro do pastor Nelson, assim como o Chad, e ele faz algumas observações aqui que eu vou ler para os irmãos. Então, ele diz o seguinte:
é aquilo que está na Bíblia, né? A fé vem por ouvir. E não ouvir o meu testemunho, né? Não ouvir as minhas experiências. Ouvir a palavra de Deus. Isso é importante, irmãos. A Bíblia é suficiente. O dia que você não tiver nada para falar, leia a Bíblia. E você vai ver. Tem dia que o texto está maravilhoso, a gente estraga quando começa a pregar. Porque se a gente só lesse e deixasse o Espírito fazer a obra, meu irmão, né? Na verdade não foi assim na nossa conversão? Ou você foi discipulado pelo ensino das pessoas? Existem aqueles que vão te instruir, mas nós somos edificados na leitura da Bíblia na nossa casa. E quem está lá do seu lado falando, não, Marcelo, isso aqui significa isso, estou querendo dizer isso. Então, no início da conversão, proposta, ler a Bíblia toda, e você está lá lendo. Você está lendo, e Deus está começando a falar com você. Então, a leitura dela é importantíssima demais. É uma das coisas, inclusive, que a gente tem que rever enquanto pregadores. Porque, às vezes, a gente lê um versículo apenas, às vezes a gente nem lê. Meu irmão, abre a sua Bíblia aí, né? E a gente abre a Bíblia e começa a pregar, né? Então, a leitura do texto é importante, mesmo que esse texto for extenso, na verdade, né? Agora, o que é importante, a gente vai falar sobre isso, é que ela seja feita com clareza. As pessoas precisam compreender. Você já chorou ouvindo Cid Moreira? Lendo a Bíblia, né? Mas é bonito, né? A leitura dele lá daquele CD, é só Bíblia, ele dá aquelas entoadinhas e tal, né? Mas é maravilhoso. O pastor Luiz Saião, ele faz uma paráfrase na Transmundial, Rota 66, é só uma paráfrase, leitura Bíblia parafraseada. Então, a leitura é importante. Lutero disse que é importante a gente ler a Bíblia nas exposições, porque se a gente não conseguir transmitir a mensagem que Deus colocou no nosso coração, a própria palavra faz isso, né? Então, se você não tiver sucesso na exposição, pelo menos a leitura do texto pegou a pessoa. Então, o pastor Márcio Valadão diz o seguinte: nossa fé nasce de ouvir a palavra, a proclamação, a mensagem. O adubo de uma relação com o Senhor é fruto do entendimento que vem do ouvir uma pregação séria, sadia e correta, conforme está escrito nas Escrituras, ok? Então, a relação do Senhor, ela entra no processo de maturidade na medida que nós vamos entendendo a mensagem que está sendo pregada, a Bíblia, a palavra do Senhor. Ele fala ainda, é um parágrafo um pouco extenso, o seguinte: não há substituição efetiva para a pregação. A mensagem é maior que o mensageiro, e os efeitos do sermão são sobrenaturais em virtude do poder inerente à própria palavra de Deus. A forma do sermão, aliada a uma vida santa e saturada da unção do Espírito Santo na vida do pregador, assuntos tratados pelo Hernandes e pelo pastor Sérgio Dares, certamente produzirão um impacto duradouro e transformador na vida dos ouvintes, ok? Devocional caminha junto com a exposição bíblica efetiva. E ele diz ainda: o ato da pregação não se resume apenas atrás do púlpito, mas no existir marcado por ações que falam mais alto que sons. Assim, o preparo do pregador, a sua vida, o caráter ilibado, associado às técnicas naturais, e ele fala da homilética aqui, de elaboração do sermão e de estudos, levarão o pregador responsável a uma proclamação eloquente e eficaz, edificando a congregação e impactando o mundo. As pessoas entendem que eloquência está vinculado com o discurso, mas já está vinculado com o poder de convencimento, que nas palavras do pastor Márcio está vinculado também com testemunho. Quando a gente pensa num ministro piedoso, a gente está falando de alguém
porque a piedade é algo que está vinculada a Deus e ao outro também, né? Uma coisa é alguém piedoso, compassivo, né? É um simples da comunidade pregar e a sua mensagem confirmar aquilo que ele é por causa da vida. Outra coisa é um ignorante, um mala, um 7-1, uma pessoa que não tem compromisso nenhum, nem com Deus, nem com outros, chegar aqui, né, e falar um monte de coisa aparentemente bonita. Eu lembro de uma vez que eu trouxe um amigo meu, pastor, para ministrar aqui no aniversário da igreja, e eu fiquei impressionado assim com a fala dele, né, com a pregação. Eu falei, meu Deus, ele evoluiu demais, que mensagem profunda. E aí uma irmã simples, tranquila, né, no outro dia, depois que ele foi embora, falou assim, pastor, aquele pastor é muito arrogante, ele fala muito bonito, mas acabou o culto, ele não falou com ninguém, foi embora, né, porque está acostumado com outro que tinha pregado um dia antes dele, e ficou lá e comeu, que a gente fez um almoço lá, tudinho, e esse nem comeu, foi comendo não sei na onde e tal, então as pessoas acabam percebendo. E, na verdade, ela fez uma leitura certa, né? É meu amigo, a gente não tem amigos perfeitos, tem muitas qualidades, mas a gente sempre tem um ou outro defeito. E ela conseguiu perceber esse defeito dela na forma com que ele lidou com as pessoas no ambiente. Isso acaba gerando um bloqueio. Então, é importante a gente pensar sobre isso também. Às vezes a gente acha que o sermão mais eficaz vai ser de alguém que a gente traz e que a igreja não conhece, mas é muito provável que ele seja muito mais poderoso quando é ministrado por alguém que é efetivo na comunidade, né? É aquela palavra do irmão leigo, que não estudou, que é simples, mas que está no dia a dia das pessoas, né? Uma paz do Senhor daquela pessoa já às vezes estremece, né, assim, a igreja e faz um grande mover. Então, essa pessoa sendo preparada para a exposição bíblica, então, é interessantíssima também. Então, nós temos na primeira fala do Dr. Shedd essa necessidade, que é um desafio, de trazer algo que desperte interesse e também de trazer algo que leve a pessoa a mudar de comportamento, a mudar de vida. E a gente está falando especialmente da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para edificar, para corrigir. Então, ela tem todas essas funções. A palavra de Deus. Nós não precisamos sair fora de tantas outras coisas, tá? Uma observação nesse sentido, e ontem foi um ambiente especial, né, uma dinâmica especial, então a nossa irmã Márcia, ela veio para falar da palavra, mas a área dela maior é a psicologia, mas ela conseguiu fazer um link bem legal entre a Bíblia, né, e a terapia, que é a área dela. Mas uma das coisas que aconteceu no século passado, na década passada, que está caindo por terra, foi a psicologização dos púlpitos, né? Muitos pregadores fazendo leituras, e apenas leituras, esse que é o problema, nem se aprofundava, não entrava na universidade. Pega um livro de psicologia, fazem leituras, vê uma palavra ou outra ali que eles acham interessante, e começou a psicologizar a pregação, né? Falando mais de Freud, por exemplo, do que do próprio Jesus. Então, isso é um perigo, né? Na verdade, isso se mostrou ineficaz. Inclusive, é um movimento de autores que escrevem sobre aconselhamento bíblico que estão justamente fazendo isso, escrevendo sobre aconselhamento bíblico, não aconselhamentos propriamente dito, porque os livros de aconselhamento cristão que nós tínhamos há 10 anos atrás eram carregados de teorias psíquicas, né? Então, esses autores dizem que a Bíblia é suficiente. Ela tem palavra para todo e qualquer nicho, para toda e qualquer necessidade. Então, dentro da pregação é a mesma coisa, entendeu? A Bíblia, e ela, simplesmente ela é suficiente. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, para a gente não teologizar as nossas pregações, os nossos sermões, né? Porque o que adianta eu chegar aqui falando, Calvino disse,
né? Ou o Armínio disse, né? Ou o Spurgeon disse, todo mundo disse, menos Jesus, né? Jesus. E a palavra que transforma é a palavra de Jesus. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer leitura, e a gente deve fazer leitura desses expoentes, porque eles foram diferenciais em seus tempos, porque eles pregaram Jesus, entendeu? Agora, a gente não pode trocar argumento de comentários bíblicos, né, o ponto de vistas teológicos pela mensagem do Evangelho. Fazer teologia bíblica é você conseguir expor um sermão, né, ou preparar um sermão, tendo como material apenas a Bíblia. Isso é possível, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Feita essa observação do Dr. Shed e também do Márcio Valadão, ainda uma outra observação, para a gente conversar mais sobre isso, do próprio autor, do pastor Nelson Salviano. Lembra que a gente não está falando ainda do sermão expositivo. A gente está falando da exposição bíblica de modo geral, da arte de pregar. Então, o pastor Nelson Salviano, ele diz o seguinte, ainda sobre essa a apresentação. O estudo da homilética abrange tudo o que tem a ver com a preparação e com a apresentação de práticas religiosas. Comumente, a homilética se relaciona aos sermões. Todavia, é igualmente aplicável aos discursos religiosos em geral, na ministração de estudos e em qualquer ocasião em que precisarmos comunicarmos com o público mediante o discurso. E aí ele diz ainda que ninguém se dedique a uma vida de pregação sem antes refletir e orar. Porém, uma vez tomada a decisão de pregar ou aceitar o chamado para expor, que esforço nenhum seja então poupado no prepare-se. Então, a gente está falando sobre a necessidade de uma vida com Deus, de um coração voltado com o Senhor, de orar e de jejuar, mas para uma exposição bíblica fiel e objetiva e efetiva, com muito cuidado eu vou dizer isso, apenas orar não é suficiente, entende? Apenas orar não é suficiente, é importante a gente se preparar para isso. É como alguém que toca, eu vou orar e vou começar a tocar violão, né? Vou jejuar e vou pegar o violão aqui. Eu vi isso acontecer, eu já disse para vocês uma vez, lá em Foz do Iguaçu, a terra das minhas experiências, né? Um pregador foi lá, um pregador que revelava e que curava e que fazia essas coisas, na igreja que a gente servia lá. E ele chegou uma hora do culto que ele estava sentindo uma graça de Deus e falou assim, eu nunca toquei isso aqui, irmãos, mas eu estou cheio do Espírito. E pegou o violão. E vocês já sabem o que aconteceu. Não tem jeito, né? Se a gente não dedicar, não estudar, não vai, entendeu? Então, a gente tem que orar, buscar o Senhor. Se você sentiu chamado para ensinar, para ministrar, e você vai ter essa oportunidade para fazer isso, gasta tempo. O pastor me chamou para pregar, eu vou orar, e quando eu chegar lá no altar, tudo vai acontecer. Pode até acontecer, mas a sua mensagem talvez não vai ser interessante, né? Não vai ser. Eu acho que o próprio Espírito de Deus já cria essa dinâmica para preparar o ministro, ou a forma com que o ministro vai ministrar. Não estou falando de uma oportunidade ou de uma eventualidade de que alguém possa vir e falar e Deus usar ele. Não estou falando isso não. A igreja é dinâmica, Deus trabalha como Ele quer. Mas o estudo das Escrituras é importante, né? Ler o texto no mínimo 10 vezes, no mínimo, para começar a pensar no que você vai fazer é importante demais. Cada vez que você lê, você vai ter o insight, né? Isso, todas essas coisas
são importantes. Ok? Ok, Silvio. Bom, dito essas coisas, vamos falar um pouquinho mais, como eu disse para vocês, né? A gente vai conversar hoje mais sobre essa questão da homilética, que não é o nosso alvo, mas é importante fazer algumas colocações. Então, a gente vai fazer um olhar bem simples aqui, a partir da página 17, do pastor Nelson, só para a gente pontuar algumas coisas que a gente acha interessante aqui, para passar para vocês acerca da homilética. A primeira coisa vai ser sobre pregador. Algumas qualidades do bom pregador e alguns perigos que o pregador corre. A gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Então, homilética, você já sabe que é a arte de pregar. O propósito é anunciar com clareza, né, a palavra do Senhor, especialmente a homilética do ponto de vista cristão, sempre tendo em mente o desafio de trazer uma mensagem que seja interessante e transformadora. Ela tem valor justamente por ser assimétrica, né? A gente vai trabalhar isso. Ela é apenas uma ferramenta para a pregação do Evangelho, ok? E o propósito da pregação é glorificar a Deus, enfim, né? Já falamos sobre a função ou poder da palavra para salvar, para corrigir. Ela revela a Deus. É isso. As outras coisas a gente vai falar na estrutura dos sermões. Vamos lá. Falem comigo agora. Dentro disso que a gente falou, falei que uns 30, 40 minutos aqui, né? Não sei se você tomou nota de alguma coisa aí, mas eu queria ouvir vocês também. E aí, quem pode responder o pastor aí? Pode tirar a máscara aí, você está longe, aí você... Vamos? Pode falar.
Assim, ó, assim, vou entrar dentro da palavra do pastor Ginaldo, aí vocês ficam à vontade para participar, tá, gente? Pastor, primeiro, todos os que estão ouvindo tudo que está sendo dito por Jesus, inclusive esses que estão apegados ao oba-oba, estão salvos? Assim, vamos tomar cuidado com o julgamento, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Todo mundo que está dentro das igrejas estão salvos? O que salva o homem? Hã? E o que gera fé no Cristo? Certo? Então, qual que é o grande perigo de quem não tem piedade e quem tenta fazer o papel do Espírito Santo? Ó, a responsabilidade do pregador e o papel do Espírito Santo. Ou seja, né, há uma sinergia. Eu tenho o meu papel e eu sempre digo isso. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Bright no curso da Cruzada Estudantil. Pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com... Certo? Quando eu tento convencer alguém, às vezes eu consigo. Convencer para quem? Eu sou de Paulo e de Apolo. Eu consigo fazer discípulo de mim mesmo. E eu já disse várias vezes para vocês aqui que nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Se eu fizer um discípulo de mim, está lascado. Entende? Então, como eu faço um discípulo de mim mesmo? Quando eu prego algo que não tem a ver com Cristo. Mas o cara leu a palavra. Os testemunhos de Jeová lêem a palavra. Os muçulmanos têm Torá. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente esquece que está escrito, a consequência é maldição. Se alguém trouxer um outro evangelho, diferente do que eu vos prego, anátema, é maldito. Essa pessoa está trazendo um evangelho totalmente novo, assim, totalmente descaracterizado daquilo que Jesus ensinou? Não, ela está acrescentando. A questão de Jesus é essa. A prova disso é o contexto de Gálatas, o início. O que Paulo falou? Insensatos, doidos. Gálatas, quem ensinou vocês a sair do evangelho para este outro evangelho? Que outro evangelho é esse? É um ensino que pega o ensino de Cristo e aplica parte do ensino da religião judaica. Entende? Essas pessoas que estão ouvindo outro evangelho, estão sendo convencidas por elas, têm tudo menos um vínculo com Cristo. Então, a questão, para encerrar, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos virão naquele dia, eu preguei, Senhor, naquele grande dia o Senhor vai aportar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o trigo do joio. Bode, joio, rejeitado, está dentro desse grupo que está envolvido com o movimento evangélico contemporâneo, que estão enchendo os templos para ouvir teologia de liderança humana, ou coach, entendeu? Para ouvir uma palavra antropocêntrica, para ouvir uma palavra que massageia seu ego, entende? Isso desperta interesse, né? Isso não leva a transformação de vida, né? Mas desperta interesse. Agora, a minha preocupação continua sendo expor, ou pelo menos deve ser, né, a Escritura nua e crua, assim como ela é. Lembra que na perspectiva reformada, a pregação do Evangelho tem como fim revelar os eleitos.
né? Essa perspectiva. Então, se você pregou a palavra pura e simples, a gente primeiro não tem que se preocupar com quem vai aceitar ou rejeitar. Ponto. Mas o Espírito Santo vai fazer uma obra de modo que aquela palavra vai ficar muito clara no entendimento daquela pessoa. Entende? Então, assim, a questão é boa, e quando eu digo assim, o problema é o público, o problema é que tem um monte de gente que tem outra religião dentro da religião cristã, entendeu? Que está no mesmo ambiente. É uma religião que tem Jesus como apenas um dos deuses dessa religião, porque o pastor, o apóstolo, o homem é um também, dentro desse negócio tudinho. Então, a nossa preocupação ainda é pregar ela, e eu digo para os irmãos, né? Se você for colocar na proporção, o grupo dos que pregam qualquer coisa é muito grande, irmãos, muito grande. É por isso que, se você começar a pregar o evangelho de um modo simples, mas eficaz, você vai ter gente lá com você. Só que, e isso não é desculpa para um grupo pequeno ou maior, porque esses pastores têm um grupo grande também, né? Esses pastores que a gente citou aqui. Mas o grupo do que gosta de outra coisa vai ser um grupo maior ainda. Mas tem um grupo que está procurando a palavra do Senhor, né? Eu tenho contato com muitas referências, né? De pastores da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, do Brasil afora aí, que são pessoas assim extremamente comprometidos com o Evangelho e são pastores de igreja de 1.000, de 2.000, de 3.000 membros, tranquilamente. E você... Não, com certeza. E sem contar, assim, a gente tem que tomar cuidado com o modismo e com a própria idolatria, por parte desses mesmos pastores que estão pregando, entendeu? Porque tem gente que vai mais porque esse pastor se tornou famoso, e muitas vezes nem é porque ele quis assim, né? Mas as pessoas não entendem. O Dr. Chad, eu ouvi ele em Anápolis uma vez, a gente teve o privilégio de sentar e tomar um café com ele, e ele falava justamente sobre essa questão da idolatria. E aí, ele tem a Bíblia Chad, né? Quando era vivo. Alguém, na hora do bate-papo, perguntou: Dr. Chad, o seminário é sobre idolatria, tudinho, e o que o senhor acha aí do pessoal que tem a Bíblia Chad? Aí, né? Isso aí, você acha que não... Aí ele falou assim: meu coração está tranquilo, isso não é um problema meu. Isso é um problema da pessoa. Ele falou, inclusive, nem foi proposta minha. Ele era presidente de honra da Vida Nova, a Vida Nova pegou os estudos deles e colocou no rodapé de uma Bíblia e deu o nome de Bíblia Shed, né? Só que as pessoas pegavam, Shed, eu tenho uma Bíblia com a assinatura dele, porque a gente ficou junto na mesma casa e tal, mas o pessoal, e ele falou, não tem problema com isso, o problema é deles, eu ensino a palavra. Mas assim, é pertinente a questão e leva à reflexão mesmo. Mas alguém quer falar dentro do que o pastor falou ali?
Ele arrebata o coração mesmo, né? É ele que faz uma pessoa ler um folheto e se converter. Entendeu? É uma observação, né? O que é um folheto? Às vezes, a gente estava conversando esses dias sobre o Jonathan Edwards, né? Que escrevia os seus sermões e lia, né? E as pessoas se convertiam. E tem gente que só lê, nem alguém que está lendo, ele pega e lê, puf, converteu, né? Então o negócio é o Espírito Santo. Eu acho que o que a gente tem que entender, o que a gente precisa entender é que o Espírito age enquanto ministramos a sua palavra, entende? E outra coisa, a gente tem que subir para o púlpito tranquilo, sem se preocupar como vai ser, porque não depende de mim, entende? A preparação ela é importantíssima, porque você não vai ficar citando o versículo daqui de lá, você vai expor o que está acontecendo. E no entendimento do que está acontecendo, o Espírito Santo entra, entendeu? Por isso que é importante a gente se organizar nesse sentido, tá? Mas a palavra é boa. A gente vai tomar um café, 10 minutos, e a gente volta para a segunda parte. A gente vai até 9h45, né, que é o nosso momento. Então agora é 8h31, né? 10 minutos, estourando 15, a gente já retorna já, tá? Felipe fez? Aí, se o Felipe quiser servir o café para o pessoal, pode ser? Porque aí você pega só o copinho, não precisa pegar lá.